Vamos começar. Se você pode, se você consegue, abra em Ezequiel 37. Vamos abrindo a nossa Bíblia aí, que Deus vai falar com nossos corações hoje. Se alguém puder, gente, copiar o texto de Ezequiel 37 até o verso 10, seria maravilhoso. Todo mundo bem? Eu vou começar a leitura, tá bom? Vamos respeitar vocês que chegaram. E veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos. Eu já queria começar falando algo para você, que sempre que a gente entra no vale, sempre é precedido de um momento com Deus, porque a mão de Deus, Ele sempre vai te direcionar ao vale. E Ezequiel teve que provar disso para se conhecer e para entender quem ele era. Então a mão do Senhor muitas das vezes pega a gente e joga a gente num vale. E esse é um período onde eu costumo dizer que é um silêncio de Deus. Porque Deus, Ele pega a gente e coloca num vale, mas esse vale não é de ossos, mas ele está cheio de ossos. E quando você chega num vale que está cheio de ossos, você é colocado no meio. Porque na vida da gente é mais ou menos assim, a gente dorme sem problema, mas quando a gente acorda parece que a gente está no meio do problema. A gente está infiltrado naquilo e parece que não tem como sair. Então o que acontece? Deus pega você com a mão dele e coloca você no meio do vale. Mas só que Deus, Ele faz algo mais interessante ainda, porque Ele fala assim: e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E aqui é algo muito importante. Ezequiel se permitiu ser tocado por Deus e entrar no vale, mas Deus o obrigou a andar em volta dos ossos. Ele obrigou ele a andar em volta, e eu quero que você entenda isso. Um dia Isaías disse: eu tenho lábios impuros porque eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. Ezequiel não se permitiu se contaminar com os ossos, porque o que são ossos? Tudo que aquilo a gente não quer. Ele foi obrigado a estar numa situação, e muitas das vezes nós somos obrigados a estar num lugar, a estar numa empresa, a estar até mesmo num relacionamento. Então, Ezequiel entrou no meio do vale, no meio, exatamente onde a Bíblia diz, no meio dos ossos, porque Deus o colocou. Mas quando ele foi andar, ele não se misturou e não se contaminou, mas ele saiu e foi andar em volta. Por quê? Porque a mão de Deus o obrigou. E se você não estiver sensível, você entra numa dificuldade, você entra num vale e você se contamina. E quando você se contamina, Deus perde um profeta na terra. Deus perde alguém com quem Ele pode falar. Porque até esse momento, você não vai ver Ezequiel ouvindo a voz de Deus, mas é a mão de Deus. E me obrigou, pegou com a mão e colocou ande em volta. E quando você começa a andar em volta, imagine 360 graus. Você deu uma volta e quando você termina aquela volta, aquele problema, aquele osso não é mais do jeito que você estava vendo. Porque cada vez que você se movimenta, aquele osso tem algo diferente. Você começa a reparar detalhes que você ainda não tinha reparado. Você começa a reparar até que eles eram sequíssimos como Ezequiel. E como que Ezequiel descobriu que era sequíssimo? O sequíssimo te dá uma ideia de que desmancha. Ezequiel tocou. Quantas das vezes nós estamos no meio de uma situação muito difícil, de um problema, de um desgaste emocional gigantesco, e a gente acaba se envolvendo com aquilo e tocando. E quando a gente toca, aquilo desmancha, ou seja, aquilo não volta. A gente entra num problema que parece que não tem final. E é isso que Ezequiel olhou. Ezequiel deu a volta, ele falou assim: são muitos numerosos e estão desmanchando, estão sequíssimos. E agora, o que fazer? Porque nesse momento foi a mão de Deus que te conduziu e que te levou até esse ponto. E às vezes a gente vive assim, é a mão que nos coloca, a gente não entende, não sabe por quê, mas a gente está ali. Passamos por problemas familiares, por abusos, problemas das empresas, por discriminação, tantas situações que a gente não entende e não provoca, mas parece que uma mão nos coloca naquilo. E olha o que acontece no verso 3, Deus diz assim: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E o que Ezequiel responde? Senhor Deus, Tu o sabes. Deus muitas das vezes Ele só quer entender a tua sinceridade. Então Deus chega para Ezequiel e fala assim: Ezequiel, esses ossos podem viver? Mas Deus faz essa pergunta depois que Ezequiel estava no meio do vale, depois que Ezequiel andou em volta dos ossos. Então Ezequiel já tinha quantidade de ossos em mente na cabeça, porque ele disse que eram muitos, então ele tentou contar. E ele falou: tem mais ou menos isso, mais ou menos aquilo. Ele tocou em alguns e viu que eram sequíssimos e se desmanchavam. E quando ele para, então ele ouve a voz de Deus, porque ele amadureceu. Enquanto você não amadurecer
e não olhar a situação no todo, você não entrar em volta e começar a observar o que você está vivendo, você não vai amadurecer. Se você fizer como outras pessoas, até como Isaías citou, e você ficar no meio do vale, você viver no meio do povo e se contaminar, você não consegue amadurecer ao ponto de ouvir a voz de Deus. Porque até esse momento ele foi guiado pela mão de Deus, e agora que ele anda pelos ossos e ele faz um reconhecimento de tudo aquilo e começa a pensar, começa a analisar, Deus fala com ele. E Deus fala: esses ossos podem viver? E Ezequiel vai e responde: tu o sabes. E muita da gente acha que ele respondeu certo, porque Deus sabe, mas Deus perguntou para ele: Ezequiel, o osso pode viver? Gente, se vocês quiserem, vocês podem responder para mim aí: osso pode viver? Você pode chegar na frente de um cemitério e dizer: não, esses ossos que estão enterrados há 100 anos vão viver? Eles não podem viver. E o que Deus esperava de Ezequiel? Ezequiel, diga o que você está pensando, o teu coração está dizendo, os ossos não podem viver, mas você está querendo dizer: não, Deus, tu sabes. Você está querendo dizer para Deus: Deus, eu não acredito no meu coração, mas eu uso uma falsa espiritualidade, uma falta espiritualidade. E muitas das vezes nas nossas dificuldades e problemas nós somos assim, falamos: não, Deus, o Senhor sabe, o Senhor pode, mas aquilo não é o que está dentro do nosso coração. Então hoje eu quero te deixar uma palavra: dentro do teu problema não se misture, ande em volta, analise. Ezequiel tentou contar ossos, por isso que ele viu que era numeroso, ele tentou tocar, por isso que desmanchou, ele foi amadurecendo conforme ele andava em volta, porque a mão de Deus o guiou. Então se permita ser guiado por Deus e andar em volta. O problema vai te afetar? Talvez, porque você está no meio de um vale cheio de ossos secos. Mas se você andar em volta, você vai ver que aquela quantidade de ossos já não mais te assusta. Você vai ver que aquele vale não é de osso. Você às vezes acha que a sua vida só é problema, não é. Só tem problema, mas sua vida não é de problema, sua vida é de vitória e de abundância. Você tem que entender isso. Deus pergunta a Ezequiel: os ossos podem viver? Tu sabes. E aí Deus fala algo para Ezequiel. Ele fala assim: então profetiza. Porque toda vez que nós mentimos ou omitimos de Deus aquela verdade de dizer assim: Senhor, os ossos não podem viver. Deus fala assim: então eu vou sentar aqui e vou deixar você trabalhar, profetiza. Porque se você fala: Deus, eu não consigo, eu não tenho como, Deus age, porque Ele é o Deus do impossível. Mas quando você fala: tu sabes, Ele fala: então profetiza. Eu vou mostrar para você que a sua falta de fé vai ter que se tornar, através de muito esforço e muita dedicação, na fé verdadeira. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e disse: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Porque os ossos, eles ouvem a sua voz, mas na verdade é a palavra do Senhor. Então se você disser com a tua boca, mas não houver a palavra do Senhor, não tem efeito. Então se permita nessa noite entender isso. Deus te coloca num vale, Deus te coloca no meio de um problema, no meio do vale de ossos, mas Ele te manda andar em volta e observar. Não se desespere, ande em volta. Quando você entender a situação e amadurecer, o Senhor Deus fala contigo e te dá estratégias. E olha isso que interessante, verso 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e poreis nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e vos estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Olha que algo poderoso. Deus, Ele manda entrar nervo. O que é nervo? Nervo é o que dá movimento. Sem um nervo, os ossos não conseguiriam ter juntas, conseguir se mover, ficar de pé. Ele manda crescer carne, porque a carne ela cobre, a carne ela enche, a carne te preenche. E por último, Deus fala que vai colocar a pele, porque a pele te reveste. E aqui tem uma simbologia de que Deus está te dizendo hoje. Quando Ele fala: vou te pôr nervo, Deus fala: eu vou te dar autoridade para andar na terra e vencer. Quando Deus fala: eu vou te fazer crescer carne, Ele está dizendo: o meu filho, Jesus, que morreu como carne, vai te preencher hoje. E quando Ele fala: eu vou te estender pele, Ele está dizendo: o Espírito Santo vai te cobrir. E se você tem nervo, se você tem carne, se você tem pele, eu estou dizendo que você vai estar andando com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e nada pode te parar. E vos porei o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Porém, essa parte é principal, porque Deus fala através da boca de Ezequiel que colocaria o Espírito, mas olha o que acontece adiante. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se encheram, cada osso ao seu osso. Gente, você não pode parar de profetizar quando Deus te dá ordem. Muitas das vezes a gente profetiza e aí a gente para de profetizar porque já deu certo um pouquinho. A gente começa a ter sinais de que a coisa está melhorando e a gente para de acreditar e para de profetizar.
Então a ordem de Deus é: profetiza e continue profetizando. Todos os dias, quando você acordar, olhe no teu espelho e profetiza o teu dia. Profetiza em nome de Jesus como vai ser a sua semana, ser o seu mês, ser o seu ano. Começa a profetizar e não pare. Eu comecei a profetizar, começou a dar algo certo, comecei a ver uma luz no fim do túnel, eu paro. Não pare de profetizar, porque o ruído só vem quando você profetiza. Deus ele manifesta poder enquanto você profetiza e não para. Esse é o segredo. E olha o que acontece a seguir. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito de vida. Deus perguntou para Ezequiel: Ezequiel, esses ossos podem viver? E ele falou: tu sabes. Então Deus mostrou para Ezequiel que ele poderia dar tudo, mas ele não daria vida, porque Ezequiel não acreditava. Ezequiel viu milagres, mas dentro do interior dele ele ainda duvidava da vida. Então o que Deus fez? Profetiza agora ao Espírito. Profetiza que o Espírito venha dos 4 ventos, dos 4 cantos e encha. E eu quero dizer para você hoje, nessa noite, essa lição, essa palavra para entrar no seu coração. Não importa a situação que você está vivendo, hoje não importa, porque você aprendeu que Deus te colocou no vale, foi a mão dele, e ele te colocou no meio. Deus te colocou no meio de gente problemática, Deus te colocou no meio de gente que você nem gosta de ver, que você nem gosta de encontrar. Deus te colocou no meio de uma empresa que as pessoas às vezes nem gostam de você. Deus fez tantas coisas assim. Deus te colocou no meio de gente difícil, te colocou no meio de problemas muito difíceis de resolver. Mas entenda, quem te colocou no vale é dono da mão, é dono do vale, é seu dono. Ele sabe o que está fazendo, ele calculou tudo. Não tem erro. Deus te colocou no meio do vale, mas ele te dá uma lição: não se misture. Eu estou numa empresa onde todo mundo faz coisa errada e eu vou me contaminando e vou fazendo. Minha roda de amigos, todo mundo está errado. Deus te colocou lá no vale para amadurecer e não para se contaminar. Então a mensagem de hoje é: não se contamine. Independente do seu problema, do seu nervoso, da sua ira, do que você está passando, não se contamine. Procure andar em volta dos ossos. Olhe a situação não com os olhos que você viu até hoje, mas olhe de volta, pense diferente. Esse problema eu não consigo vencer, começa a pensar de outras formas. Pensa como outras pessoas pensariam. Pensa como as pessoas que você mais admira nessa terra, por exemplo, pensaria, e você vai ver que você terá soluções diferentes da que você teve. Então Deus ele diz: anda em volta, amadurece e eu vou falar contigo. Mas quando Deus falar com você, não fique quieto, profetize. Isso é um conselho poderoso e eu te dou todas as manhãs. Profetiza o teu dia. Olha no teu espelho e profetiza: o meu dia vai ser abençoado, o meu dia vai ser maravilhoso. Porque tem muita gente que só consegue falar coisa negativa e pensar que não vai dar, pensar que o salário não vai dar para cobrir as contas e tudo isso. Pensa, vai dar certo. Olha no teu espelho e profetiza. E não para de profetizar, não pule um dia sequer. Entenda que Deus te fez para isso, para vencer. Ele falou que ele fez o homem para dominar sobre todas as coisas e só 2% da raça humana domina a terra. O que nós estamos fazendo? Então entenda, profetize, não pare de profetizar. E Deus ele vai fazer um milagre. Ele vai colocar nervo, ele vai colocar carne, ele vai colocar pele. Você vai ter nervo para se movimentar, você vai ter carne para te preencher, Cristo. E você vai ter pele, o Espírito Santo, que vai vir sobre você para te dar poder. Mas entenda algo, mesmo assim você ainda pode correr o risco de estar sem vida. Então não pare de profetizar, porque o segredo é: Ezequiel profetizou e veio nervo, veio carne, veio pele, mas ele viu que ainda faltava vida. Então profetiza, não pare de profetizar. Esse é o meu conselho dessa noite para você. Eu vou dizer para você que todas as semanas nós faremos algo assim, uma mensagem muito específica para tocar no teu coração. E eu queria ler mais um verso com você. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Isso é o verso 10 de Ezequiel 37. Quando você profetiza, no tempo inteiro, você começa a ver um exército, você começa a ver poder, você começa a ver as coisas grandes acontecerem, não mais as pequenas. Porque quando veio o nervo, você corre o risco de parar de profetizar, mas continua porque ainda tem carne. Profetizou, veio carne, continua porque está tendo ruído, e aí veio pele, mas ainda tem que vir um espírito de vida. E quando o espírito de vida vem, eles se levantam e se tornam um exército. Então a palavra de Deus é: profetiza, não pare de profetizar. Mas Vitor, eu estou afastado da igreja, Vitor, eu não estou em comunhão com Deus. Não é isso que eu estou te dizendo. Deus está dizendo hoje: profetiza, abre tua boca, eu te fiz para dominar essa terra, eu te fiz como um filho único, eu te fiz especial.
Jesus morreu na cruz por você e trocou de lugar com você. Então tome a sua postura, não aceite mais o que você viveu até hoje, não aceite mais olhar para esse problema como se fosse um gigante, não admita mais esse tipo de coisa, não admita mais ficar doente, não admita mais se alimentar errado. Simplesmente olhe para a sua vida e profetiza. Está tudo ruim, pode estar, mas profetiza: Deus, vai dar certo, o meu dia vai ser maravilhoso. Porque foi a ordem de Deus a Ezequiel: profetiza aos ossos secos. Eles não estavam somente mortos, eles já estavam só o osso, e o osso já misturou com o corpo do de outro, já tinha osso já que estava desmanchado, osso sequíssimo. Então Deus pode todas as coisas. Não pense que Ele te colocou no vale sem calcular. Como diz no verso 1, foi a mão de Deus que conduziu você ao vale. Foi a mão de Deus que te colocou no meio do vale, no meio das pessoas difíceis, no meio das pessoas que te traíram. Mas Ele te colocou lá não para você se irar, mas para você ser diferença. Ele te colocou lá no meio para que você andasse ao redor e entendesse o que são aqueles ossos, o que são essas dificuldades, o que são essas pessoas. E quando você entende, você amadurece. E quando você amadurece, Deus fala com você. É essa mensagem que eu quero te deixar. Deus vai falar com você através disso. Então profetiza sem parar, profetiza todos os dias, profetiza sobre a tua família, profetiza sobre os teus filhos, profetiza sem ter descanso, porque a neurociência diz que quando você diz algo bom, você torna uma crença, quando você repete um padrão daquilo, e toda crença é autorrealizável, é isso que a neurociência diz, e Deus ele ensina isso na Bíblia inteira pra gente. O que ele fez com Ezequiel? Eu vou falar de novo que tem gente entrando. A mão do Senhor levou Ezequiel um espírito para o vale. E Ezequiel se assustou porque ele foi obrigado a entrar no vale. O vale estava cheio de osso, mas o vale não era de osso. Então ele fez Ezequiel andar em volta para Ezequiel entender a situação e amadurecer. Quando Ezequiel amadureceu, ele falou com Ezequiel. E você vai ver ali que só no verso 3 ele vai falar com Ezequiel. Porque no verso 1 e 2 só foi a mão conduzindo. E no 3 ele fala quando Ezequiel amadurece. Ezequiel amadureceu e ele manda profetizar. Então nessa noite quero deixar essa palavra no teu coração. Não durma sem profetizar a tua noite, não durma sem profetizar a tua família, não durma sem profetizar sobre todos. Acorde amanhã, coloque um sorriso nesse rosto, entenda que você nasceu para vencer, olhe no espelho e diga: o meu dia vai ser extraordinário, porque eu tenho a presença de Deus, eu tenho nervo, que é Deus que me dá movimento nessa terra, eu tenho carne para me preencher, que é Cristo que me completa, e eu tenho pele, que é o Espírito Santo que vem sobre mim e me dá autoridade para vencer qualquer coisa. Então entenda, você hoje teve uma palavra para ser revestido de Deus, para andar com poder nessa terra, então profetiza, tá bom? Quinta que vem vamos estar de novo falando uma palavra, quero trazer algo simples, mas algo que impacte o seu coração, que te dê um direcionamento. E vamos também ter uma plataforma onde vai ter vários conteúdos para você acessar sobre escatologia, do Gênesis ao Apocalipse, de forma muito clara e muito prática, tá bom? Deus te abençoe, um beijo, comenta aí, manda. Se tiver pergunta, manda também, que eu quero responder com muito prazer. Um abraço, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.